A paz do Senhor Jesus para todos vocês que vão estar em posse desse vídeo. Aqui nós estamos continuando na segunda parte, conforme foi frisado na outra semana. Eu já saúdo vocês na paz do Senhor e que Deus venha abençoar todos vocês, e muito obrigado por vocês estar ouvindo o meu vídeo e acompanhando a palavra de Deus. Eu agradeço a vocês e a Deus em primeiro lugar. E eu peço àqueles que puderem divulgar, compartilhar a palavra de Deus através desse vídeo. Eu agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma. Dá o seu joinha, se puder se inscreve. E que assim que Deus venha lhe abençoar. Fazer um período de um minuto de oração ou menos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a Tua palavra, estou na Tua presença. Me ajuda, Senhor Pai, agora, que essa palavra pode ser desprendida para todos os corações, que eles venham aprender e ajudar também, Senhor Pai eterno, na meditação da Tua palavra. Porque nem todos os versículos eu vou ler nas referências, mas vou deixar para que eles possam acompanhar. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Eu já te agradeço. Toma aqui a minha alma, toma a minha boca, toma a minha mente, o meu espírito. Faça de mim uma atalaia nas suas mãos cada vez mais. É o que eu te peço, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o santo do Senhor. No outro domingo, nós começamos em Coríntios 13, primeiro. E ficou do 13, ficou alguns versículos, a qual não lemos. Então vamos ler do capítulo 13 do primeiro, onde eu fui só até o 11, e saltando alguns versículos, você medita em seguida. Agora eu vou ler o 12. Paulo diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. 2 pontos. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. No 3 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade. Estas 3, mas a maior desta é a caridade. Então está aí. Com certeza Paulo está dando uma dica, né? Que agora ele prossegue, louvado seja Deus, como um espelho, enigma, né? Mas um dia ele vê face a face. E conhece em parte, mas então conhecerei como também eu sou, né? Agora, pois, permanece, ele diz, pois agora também permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas maior desta é a caridade. Que Deus venha o abençoar. Então aí findamos uma parte aí de 1 Coríntios 13, e louvado seja Deus, verso 1, e capitulamos alguns versículos e lemos outros até o termo dessa passagem. Agora vamos para o 1 Coríntios 14, continuando, aleluia, a mensagem de Paulo, que diz assim: o dom de profecia é superior aos de língua. Então agora vamos falar sobre profecia e línguas. E aqui então Paulo falava
ao povo de Coríntios, no 14 de 1 Coríntios, verso 1. Segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. É o que eu estou aqui agora profetizando pela palavra, né? E ele ainda dizia, procurai com zelo os dons espirituais, né? Eu quero dizer o quê? Que nós crentes nessa época temos um amor genuíno, pelo que também pertence ao corpo de Cristo. Deve buscar os dons espirituais, a fim de poder ajudar e consolar. Louvado seja Deus, aos demais, que nós deveremos cada vez mais fortalecer. Louvado seja Deus, deveremos esperar, possivelmente, em Deus, consertar e possivelmente que Deus lhe conceda os dons do Espírito Santo. Aí está 12, 7, 10. Devemos, pelo contrário, com zelo e busca com oração esses dons, principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edificar. Agora vamos ao versículo 3 dos primeiros do Coríntios 14. Coríntios 14 e o verso é o 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exaltação e consolação. Quer dizer, o que profetiza pela palavra, ele profetiza o que o povo possa entender. É isso que ele está dizendo. Mas em outras palavras, aqui no verso 4, ele disse: o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E a igreja quem é? Somos nós. Nós somos a igreja. Então, quando se fala língua na igreja, não que é proibido falar, né? Louvado seja Deus, se fala a si mesmo, consigo mesmo. Mas o que fala pela palavra, fala para a edificação da igreja. Profetiza, né, pela edificação da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora prosseguimos e voltamos ao versículo 2 de Coríntios, 1 Coríntios 14. O versículo 2, conforme eu já dei uma dica. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, em espírito fala de mistério. Então o povo edifica assim mesmo. Aquele que fala línguas estranhas na igreja, porque o povo falava muitas línguas estranhas lá na igreja de Coríntios, ali quando Paulo estava administrando. Mas eles tinham tido talvez eles tinham tido algum contratempo, ou mesmo tinha
errado, achado que errou e pecou e por fazer algo que às vezes não agradava a Deus. Então, quando chegava na igreja, eles achavam que Deus não estava ouvindo ele. E ele temia ouvir Paulo pregar. Então, o que acontecia? Aí Deus vinha e falava com ele, e eles respondiam. Deus falava eles falavam em línguas estranhas, falando diretamente com Deus. O que Deus queria dizer às vezes, né? Estou contigo, não tema, teme a mim, eu te perdoo. Não estou assim, apoiando palavra, mas se eles falavam língua estranha e falavam com Deus, edificava eles, então Deus ali estava renovando. Mas no 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens, é como eu já falei, para edificação, exortação e consolação E no 4, como eu li, o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E aqui no Louvado seja Deus, no verso 5, ele dizia, eu quero que todos vós falais línguas estranhas. Então não é proibido, conforme eu já falei. Ele disse, eu quero que vós todos falem línguas estranhas. No versículo 5 de 1 Coríntios 14. Mas, muito mais, ele disse, mas muito mais, que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala, língua estranha. E não sei que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então não é proibido falar línguas estranhas, né? E Paulo dizia que queria que falasse línguas estranhas. Aí era Paulo dizendo com eles. Mas que ele queria que profetizasse abertamente pela palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus, eu aqui profetizando, eu estou profetizando a palavra, né? Meditando e transmitindo fatos de acontecimentos que nos edificam, tanto na vida, na fé, e nos ensina, louvado seja Deus, dia a dia. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, vamos continuar. Aleluia. Vamos ver. A profecia edifica a igreja. Mas o que a língua sem interpretação, no versículo 1 e o 4, aonde eu já li, né? 3. Fala em línguas no culto público, sem interpretação. Não beneficia os outros. No verso 6 e o 12, e o verso 12. Quer dizer que se eu falo línguas estranhas, tem uma pessoa no culto público, ele não vai entender como é que ele vai aceitar Jesus. Mas se veio outro já com a palavra, profetizando, louvado seja Deus, lá vamos supor, ele profetiza, lendo a palavra em João 19, Jesus morreu na cruz, ele pôs uma coroa de espinho, quer dizer que ele morreu por vocês, e todos aqueles que vinham a ele dá o direito de ser chamado filho de Deus, né? E aí se eu vim também profetizando, olha, o outro já está lá, com muitos problemas, com muitas lutas, com muitas dificuldades, e eu profetizo pela palavra, lá em Josué 6, ó, vê o que aconteceu, o milagre com Josué, os muros eram altos, tinha muitos inimigos, Deus deu a dica para eles, Deus deu a coragem, falou com eles para fazer assim, 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 que os muros iam ser caídos.
eu estou profetizando dentro da palavra e estou edificando o outro a também lutar, a não prostrar, não, louvado seja Deus, em cruzar os braços. É nesse tempo que nós estamos hoje, não vamos encruzar os braços, mas vamos prosseguir, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, lutando, até que as barreiras sejam caídas, o desemprego seja jogado por terra, e que Jesus venha abrindo as portas de emprego, que essas setas que cada dia que passa, aleluia, vinha ou ainda vem, amedrontando a nação, também que seja aniquilado, jogado por terra, porque louvado seja você confiando no Senhor, pois é isso que louvado seja o santo do Senhor vinha falando, Paulo vinha falando, e eu, dentro desses poucos minutos, que não tem muito, eu falo com vocês. Olha, então, aí está. Vamos ler no versículo 6 de 1 Coríntios 14, que diz assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando língua estranha, que vos aproveitaria? E se vos não falar, e se eu, por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Agora o 7, da mesma sorte, se as coisas nada que faz som, seja flauta, seja citará, não formare som de tino, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citarra, né? Então, se ele falar, ele está dizendo aqui, ó, da mesma sorte, se as coisas inativadas que fazem com seja flauta, seja citarra, não formare som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com citarra? Se ele toca a gaita e a gaita não sair som, se ele toca a flauta e a flauta não sair som, o que conhecimento vai saber o que é que vai saber o que ele está tocando? Assim é as línguas estranhas no culto, né? Público. Se nós não falar diretamente a necessidade pela palavra de Deus ou pela profecia, porque Deus também pode levantar um atalaia e falar em português, né? Então que todos possam entender e que todos ganham, né? Porque quando a palavra vem, ela vem em conformidades que todos recebem, porque nem todos entram na igreja, louvado seja Deus, e como é que eu vou dizer? Nem todos que entram na igreja não são só crentes. Mas os crentes também precisam receber, como de fato. A pessoa passa por uma aflição no trabalho, a pessoa passa por uma aflição no serviço, a pessoa passa uma perseguição na rua, ou mesmo a pessoa é perseguida por outro. Então vem a palavra de Deus em profecia. No mundo vós tereis aflição, não desanime, porque eu sou contigo, né? Lá em Romanos, diz: quem vai separar do amor de Deus? Outros estão passando por nudez, outros estão passando por enfermidades. Então, a palavra de Deus vem em conformidades, louvado seja Deus, que todos possam receber. Então,
momento que vocês venham receber. Aleluia! De Deus. Está passando aí por alguns problemas, por alguma luta, desemprego, problema com o esposo, problema com a mulher. Que Deus venha te dar vitória. Então, que Deus venha dar vitória aí. Eu já agradeço a oportunidade. E voltamos no próximo domingo com o 3º volume. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado aqui por essa mensagem e a continuação desse vídeo que fazemos agora e no outro domingo, se Tu nos permitir, nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Fica com todos lá, que todos recebam a bênção e a vitória e que Deus venha aí fazendo uma mudança extraordinária na vida de cada um que vão ouvir esse vídeo, para a glória do nome santo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus venha abençoar. Até o próximo domingo.